Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba nós temos esse quadro quinzenal, que é o Conexão EPC, onde nós trabalhamos aqui com alguns assuntos, temas relevantes para a contemporaneidade, né, trazidos aqui pelos nossos seguidores, ou elaborados aqui também dentro da nossa equipe. O tema que eu quero trazer hoje é um tema que está sendo muito discutido, sobretudo nas mídias, nas redes sociais, que é qual o papel da psicanálise, né, no debate político contemporâneo. O ponto central dessa questão, ele se encontra no fato justamente da psicanálise hoje, né, ocupar um papel central, ou um dos papéis mais relevantes aí dentro do debate, de um modo geral, do debate público de um modo geral, né? Então a psicanálise é convocada para opinar sobre questões de ordem estética, comportamental, né, sobre cultura digital, é convocada para falar sobre a questão do narcisismo contemporâneo. Então nós temos aí várias figuras públicas, né, que hoje, não só na psicanálise, mas também no pensamento, né, contemporâneo, filosófico, nós temos uma espécie de filosofia pop nesse sentido, e a psicanálise, ela também, então, é colocada como, digamos, uma espécie de observatório do mundo. E entre esses temas que são abordados aí, que passam pelo filtro, digamos assim, de um olhar psicanalítico, nós temos a questão política, né? A questão do debate político contemporâneo, das questões que envolvem a polarização, a psicologia das massas, né? O uso de termos que são reiteradamente colocados em pauta, né? E que aparecem hoje de uma forma mais exponencial, né? A gente também percebe isso dentro da questão da ordem do discurso contemporâneo, né? de como esse pertencimento ao discurso, né, supera a questão do indivíduo, que retoma o tema, né, que o Gustavo Le Bon trabalhou em psicologia das multidões, que Freud trabalhou em psicologia das massas, as questões de ideologia, né, as questões de políticas identitárias enquanto, digamos, espécies de marcos culturais e políticos, né, que estão na pauta hoje das discussões, e assim por diante. Diante disso aparece o questionamento, né? Se o psicanalista, e isso já foi debatido por várias pessoas, se o psicanalista deve ou não, né, ter uma espécie de infiltração ideológica, se ele deve ou não expor as questões pertinentes aos seus próprios posicionamentos, às suas próprias linhas, né, de raciocínio político, né, as questões de ordem panfletária, até que ponto ir, até que ponto não ir. Enfim, é uma discussão no âmbito, digamos assim, de uma espécie de ética, né? Não da psicanálise em si, mas uma espécie de ética do discurso do indivíduo enquanto psicanalista. Por quê? Porque a peculiaridade do trabalho do psicanalista, ela está situada dentro de um setting, né, dentro de um tópico clínico, dentro de um posto clínico, onde justamente, né, a questão do não julgamento, a questão da não judicância, a questão da abstinência nesse ato, elas estão ali presentes. Né? Se eu tenho uma pessoa, se eu estou trabalhando com uma pessoa, as convicções políticas dela, ideológicas, etc. e tal, nada importam para o sucesso clínico. Né? Nada importa no sentido da minha própria percepção acerca dessas questões. Eu posso ser absolutamente contrário a isso. Né? E a obrigação nossa na qualidade de psicanalistas é tratar disso. Agora, um dos temas que se coloca em pauta é a questão da neutralidade. Né? Quer dizer, hoje nós estamos no imaginário público, uma vez que as nossas opiniões, a exposição do nosso trabalho, como acontece aqui, né, de certa forma, ela se capilariza, né, de certa forma, nós não sabemos o alcance, né, que a nossa imagem e a repercussão das nossas falas tem, e isso esbarra no tema da neutralidade, né, dizendo com um argumento bem simples, né, não somos neutros do ponto de vista das nossas posições de mundo, dos nossos discursos enquanto sujeitos e assim por diante. Mas acho que a perda da essência do debate está justamente aí. Né?
Uma coisa é a neutralidade na psicanálise, uma coisa é a neutralidade em setting, que eu estava falando. Né? Um tópico diferente é a neutralidade da pessoa física do analista. Não é? Evidentemente que todos nós temos posições, evidentemente que todos nós temos pensamentos, afiliações ideológicas, não é? No sentido mais amplo do termo, ideologia no sentido mais amplo do termo, não propriamente no sentido marxista do termo, mas todos nós temos os nossos pontos estéticos nas nossas afiliações, as nossas visões de democracia, não é? E todos nós temos, na qualidade de pessoas físicas, portanto, não só a capacidade de promovê-las, mas, de certa forma, o direito, né, de promovê-las, porque nós estamos dentro de um espaço democrático, público, etc. e tal. Né? Então, este é um ponto. Agora, na clínica, como eu disse anteriormente, né, a neutralidade é a permanência, é o estado permanente da não judicância, né, o estado permanente do não julgamento da fala da pessoa que está à minha frente. Né? Não julgamento no sentido de que eu entendo que a ordem do discurso ela vai estar entremeada por todas as questões que a gente estuda do ponto de vista teórico. Né? E entendo também que a recepção desse discurso e as questões que envolvem, por exemplo, a minha conta-transferência, também são importantes para, digamos, de certa forma, dar uma destinação de manejo para esse ponto, para esse analisante, né, para esse percurso analítico, melhor dizendo. Agora, colateralmente a isso, existe uma outra questão que é muito importante, que a gente percebe isso, e aí talvez seja um ponto mais grave, na minha opinião, que é, no ato de exposições públicas de identificação política, de identificação discursiva, etc. e tal, o que se percebe é uma falta, muitas vezes, de um exercício de autocrítica, tendo em vista que nós estamos num ambiente polarizado. Ou seja, existe uma crítica contundente aos lados opostos, né? Existe uma crítica sedimentada, baseada, muitas vezes, né? Sobretudo de grandes personalidades aí da psicanálise, não sustentadas, portanto, digamos, de certa forma, ao arrepio das paixões, não é? Não sustentadas, de certa forma, numa base não concatenada e muito bem estruturada de argumentos, né? Um argumento sólido. Argumentos sólidos, portanto. O que me parece carente é que, na qualidade de psicanalistas, nós somos, antes de tudo, indivíduos com uma certa dose de ceticismo. Talvez não céticos no sentido filosófico do termo, né? Assim como não niilistas no sentido filosófico do termo, não relativistas no sentido filosófico do termo, mas, de certa forma, o ceticismo faz parte disso. Né? Essa contraposição de verdades, vamos colocar assim, de verdades discursivas. E aí cabe a minha opinião aqui nesse momento, que é, eu percebo uma falta de autocrítica muito grande, né? De você poder engendrar argumentos, de você estar liberado para a produção, né, digamos, de uma espécie de significação maior da sua fala, a partir da observação do seu próprio lado, eu vou colocar desse modo. Lado, usando esse termo de uma forma até vulgar, em certo sentido. O que a gente percebe é que esta reflexão, sim, é uma reflexão que eu poderia dizer que todo psicanalista que se presta a expor a sua opinião pública, da qualidade de pessoa jurídica mesmo, deveria ter um pouco mais de atenção a isso. Né? Porque essa é a essência do nosso trabalho. É claro que eu posso estar dando um apontamento aqui de ordem indicativa moral, por exemplo, né? Dizendo assim, olha, eu não posso tratar assim a categoria dos psicanalistas, porque cada um sabe de si, sabe como expor as suas próprias questões. Eu só estou dizendo que a base do nosso trabalho, né, é sustentável, entre outras premissas, na dúvida constante, na dúvida frequente, né, num exercício de um reelaborar constante, portanto. Né? E me parece que dentro desse grau de opinionismo público, também é interessante que eu trouxesse esse marco, né? Que é uma ausência muito grande, eu percebo, é claro que não são todos os casos, é claro que não são em todos os momentos, mas de um exercício de autocrítica mais contundente. Isso faz parte, digamos, de certa forma,
não querendo ser metafísico, mas já sendo, de uma certa forma, de espírito, não é, investigativo, de um espírito que não se sustenta na inquietude, aliás, que se sustenta na inquietude, que não se sustenta, digamos assim, no conformismo com certas realidades prontas, certos discursos de massa pronto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Um grande abraço.